Tirania de Aço capítulo 163 Catfint. A luz do sol brilhou sobre o quarto de Adela e através de sua janela de vidro, iluminando seu rosto de boneca enquanto ela dormia sob as cobertas. Já passava bem do amanhecer e, no entanto, a jovem ainda dormia, afinal, ela ainda estava crescendo e, como tal, precisava de seu descanso de beleza. Depois de um curto período de luta para se ajustar à luz que irradiava sobre ela, ela começou a fazer beicinho antes de abrir os olhos profundos de Safira e olhar para a janela com desprezo. Agora que ela estava acordada, ela decidiu sair de debaixo de suas cobertas, onde ela usava uma camisola branca de babados. Como a maioria de suas roupas, Berengar a projetou com conforto e estética em mente. O tecido macio de seda pendia frouxamente das curvas crescentes de seu corpo adolescente. Depois de se alongar um pouco, ela decidiu fazer seus rituais básicos de higiene matinal, como tomar banho, escovar os dentes e passar fio dental antes de finalmente se vestir com seu traje requintado baseado em padrões de roupas Tudor e elisabetano da vida passada de Berengário. Depois de se vestir com seu traje diário, ela avançou para o refeitório onde sua família estava se reunindo para tomar o café da manhã. Desde que sua irmã Ava chegara à Graça, Adela vinha fazendo o possível para ficar longe da mulher. Afinal, apesar de serem irmãos, os dois se davam tão bem quanto gatos e cachorros. Por alguma razão, o filho e herdeiro do conde de Salzburgo estava passando seu tempo em Graça com sua esposa e 3 filhos. Embora Adela não entendesse por que esse era o caso, afinal, Salzburgo era seguro o suficiente, e a desculpa de estar de férias visitando a família de Ava havia se tornado suspeita há muito tempo. Apesar das crescentes preocupações de Adela com a estadia de sua irmã mais velha, ela ainda tentou ser gentil com a jovem e, como tal, as duas se sentaram uma em frente à outra na mesa de jantar, onde as duas começaram a medir as palavras. Ava era, como sempre, a perpetradora de suas pequenas disputas e, como tal, decidiu intimidar sua linda irmãzinha. Adela, ouvi dizer que seu noivo foi ousado o suficiente para declarar sua heresia como uma reforma. Eu me pergunto o que acontecerá com ele quando o Papa finalmente declarar uma cruzada para lidar com o problema que ele causou. Eu me preocupo com sua segurança, afinal, você está noiva do homem que a igreja chama de Berengário, o maldito. Imediatamente as mulheres foram direto ao coração, sabendo que a relação de Adela com Berengar era seu ponto mais vulnerável. No entanto, desde sua primeira disputa, Adela ficou mais sábia e notou que sua irmã mais velha tão comumente visava a Berengar com suas palavras na tentativa de irritá-la. Como tal, Adela estava tão calma quanto a superfície de um lago ao refutar a provocação de Ava. Qualquer força que o Vaticano enviar ao Tirol terminará igual ao último grupo de tolos que entrou no domínio de Berengário na tentativa de removê-lo do poder. Ela estava obviamente se referindo ao massacre do exército da Ordem Teutônica, que marchou para as terras de Berengário. O resultado dessa batalha era bem conhecido entre os senhores e senhoras das regiões de língua alemã. No entanto, Ava sabia algo que a maioria não sabia, afinal, seu marido era filho e herdeiro do conde de Salzburgo, e a rede de espionagem de seu pai era extensa. Como tal, ela provocou ainda mais Adela com seus ataques ao personagem de Berengário. Pobre doce Lambert, ouvi dizer que Berengário usou alguma feitiçaria vil para matar aquele pobre menino em batalha. Que tipo de homem de coração negro assassina seu próprio irmãozinho? Embora Adela tentasse manter a calma, ouvir sua irmã elogiar Lambert enquanto insultava o personagem de Berengário foi o suficiente para provocar ira em seu coração. Ava se atreveu a agir como se Lambert fosse um santo, apesar de saber de seus atos passados. No entanto, era exatamente assim que a igreja estava se comportando sobre o assunto. Desde a morte de Lambert, ele se tornou um mártir aos olhos dos católicos e uma mancha na reputação de Berengário. Se todos os atos perversos que o menino cometeu foram apagados de seu passado pela poderosa rede de propaganda da igreja, a Igreja Católica o retratou como um homem excepcionalmente piedoso que voluntariamente desistiu de sua herança para servir a Ordem Teutônica, onde ele foi enviado para levar seu irmão, um herege condenado, à justiça. No entanto, enquanto os dois lutavam no campo de batalha, Berengar cegou Lambert com alguma feitiçaria vil antes de esfaqueá-lo pelas costas. Este foi o conto em que a Igreja Católica contou ao mundo sobre o duelo de Lambert e Berengário no campo de batalha de Oberstdorf. Obviamente, foi completamente fabricada. Mas ao contrário de Adela, que agora se considerava reformista devido à influência de Berengário,
Ava era uma católica devota muito parecida com o resto de sua família e optou por propagar ainda mais essa história, apesar de conhecer sua falsidade em uma tentativa deliberada de mexer com a dela. Ao ouvir tais palavras provocantes, Adela não conseguiu se controlar e imediatamente atacou Ava, que havia conseguido seu objetivo. Você sabe muito bem que Lambert era um patife desonesto que em várias ocasiões tentou assassinar Berengário. Qual foi sua punição por tais ações? Ele foi deserdado e enviado para a Ordem Teutônica para se redimir, onde aproveitou a primeira oportunidade que pôde tentar se vingar de Berengário por ser misericordioso. Se você me perguntar, Berengário deveria ter cortado sua cabeça. Para começar, teria poupado alguns problemas a todos. Ava sorriu diabolicamente ao testemunhar Adela fumegando de raiva, a ponto de suas bochechas estarem inchando como um esquilo e levemente coradas. Aos olhos de Ava, era adorável. Depois de ver tal visão, é claro, Ava não resistiu e derramou ainda mais sal na ferida. Suponho que essa é a desculpa que ele te deu depois de roubar a noiva de Lambert e engravidá-la, certo? Adela continuou a fumegar de raiva, mas não perdeu o controle de suas emoções. Em vez disso, ela se forçou a se acalmar antes de abordar o último ponto de Ava. Nos últimos meses, desde que Ava chegou, ela sempre havia derrotado Adela em qualquer discussão apenas porque ela iria trazer esse ponto à tona depois de ter sido duramente derrotada nas rodadas anteriores de engajamento e fazer com que Adela fizesse birra. No entanto, não desta vez. Adela finalmente descobriu como vencer Ava desta vez, e ela jogou suas palavras de volta em seu rosto. E daí que Berengário tem uma amante? Ele é um grande homem, e muitos grandes homens tiveram várias mulheres ao seu lado ao longo da história. Você se importaria? Essas palavras deixaram Ava completamente perplexa e atacaram seu ponto mais fraco. Ela sabia que seu marido não era tão talentoso quanto Berengário, nem alcançaria metade das coisas que Berengário tinha na vida. Além de vir de uma família poderosa e ser um pouco bonito, seu marido era um homem relativamente sem graça e sem ambição. O fato de sua irmã caçula conseguir arranjar alguém como Berengário como noivo havia despertado muito sua ira, e era sua razão para implicar com Adela o tempo todo. Enquanto Ava tinha uma expressão feia em seu rosto, Adela estava sorrindo presunçosamente para ela. Oh, como as coisas mudaram! Quanto ao marido dela, que era um pouco mais velho que Ava e se chamava Wolfgang von Salzburg, levou alguns momentos para perceber que Adela havia essencialmente insinuado que ele era um perdedor. Durante esse tempo, Ava atacou Adela enquanto ela batia na mesa com os punhos extremamente incivilizados. Você acha que é melhor do que eu porque seu noivo é extremamente bonito, nunca foi derrotado em batalha e é absurdamente rico? Como você se atreve? Adela ficou encantada no momento. Desde que Ava chegou, ela continuou perdendo essas brigas diárias, mas agora o sapato estava no outro pé. Aparentemente, Ava era uma péssima perdedora. Como tal, Adela apenas zombou de Ava e disse a ela as palavras que lhe foram ditas toda vez que ela explodiu em Ava no passado. Se vamos discutir isso mais tarde, quando você se acalmar. Se a expressão de Ava era feia antes, agora era totalmente horrível. Ela queria atacar Adela na hora, mas sabia que não poderia fazê-lo. Afinal, tal comportamento era impróprio para uma dama, e ela tinha uma imagem a manter. Como tal, ela rapidamente cavou a comida em seu prato enquanto resmungava baixinho. Claro, foi nesse momento que Wolfgang finalmente percebeu que talvez houvesse uma pequena possibilidade de que Adela tivesse acabado de insultá-lo e, como tal, ele sussurrou no ouvido de Ava perguntando sobre isso. Ela acabou de me chamar de perdedor? Ava quase explodiu com a resposta de seu marido. Não só ele era estúpido o suficiente para não perceber que estava insultado, mas ele teve a coragem de perguntar a ela sobre isso na frente do perpetrador. Ela realmente gostaria de ter se casado com alguém mais parecido com Berengário. Embora ela desprezasse Berengário por ter nascido na baixa nobreza, quanto mais ele realizava, mais Ava ficava com ciúmes de Adela. Afinal, quem se importa se alguém nasce na baixa nobreza ou não quando deixa de ser filho de um barão e herdeiro de um conde poderoso o suficiente para lançar o pássaro ao Vaticano em menos de um ano? Depois que essa pequena briga acabou, o café da manhã da família continuou em um silêncio constrangedor. A única satisfeita com os resultados desta refeição foi Adela. Ela havia conquistado uma grande vitória moral hoje contra sua irmã. Adela acreditava que era duvidoso que Ava zombasse ainda mais de Berengário agora que sua fraqueza estava exposta. Como tal,
Ela apreciou as grossas panquecas alemãs em seu prato com prazer. Tirania de Aço capítulo 164 Morte de um duque nos últimos meses. O duque Wilmar da Áustria está no processo de conquista da Baviera. No entanto, apesar de seu progresso inicial, ele atualmente se viu em um impasse com os exércitos da Baviera, que retornaram de sua campanha no norte da Alemanha para recuperar as terras em que haviam perdido para a Áustria. Apesar das vantagens que os austríacos tiveram inicialmente nesta guerra, eles agora se viam lutando para manter o terreno que haviam conquistado. Os bávaros obtiveram grandes ganhos no norte da Alemanha, perseguindo sua reivindicação pelo trono vago. No entanto, depois de perceber que os austríacos haviam roubado sua capital, foram forçados a se retirar de suas propriedades e deixá-la para reconquistar pela Casa de Luxemburgo e seus aliados. Como tal, eles estavam em um estado furioso enquanto olhavam através do campo de batalha para ver os austríacos vigaristas que os atacaram enquanto perseguiam suas ambições. Os dois duques lideraram seus respectivos exércitos com o duque Wilmar von Habsburg no controle de suas forças pessoais e de seus vassalos. O duque Dieter von Wittelsbach estava no comando do exército bávaro. Vendo como quase todas as forças dos dois duques foram reunidas para esse evento, esta seria a batalha mais importante da guerra no sul da Alemanha para decidir quem reinaria supremo, a Áustria ou a Baviera. A batalha, finalmente aconteceria fora da cidade de Passau, no leste da Baviera. O duque Wilmar estava atualmente discutindo os planos para a grande batalha que estava prestes a acontecer com seus vassalos, que eram comandantes de seu exército. Conde Otto, meu velho amigo, desejo que você comande a retaguarda, certifique-se de que nossos flancos mantenham a linha contra qualquer ataque potencial, especialmente da cavalaria. Vendo que ele não estava encarregado de liderar a vanguarda, Otto franziu a testa. No entanto, apesar de suas objeções, ele concordou com as ordens do duque e expressou seu apoio. Farei como você ordena, sua graça. O duque Wilmar ficou, claro, satisfeito com esse resultado, já que o próximo comentário do duque não surpreendeu ninguém. Conde Walfried von Salzburg, você está encarregado de liderar a vanguarda. Walfried bateu no peito enquanto saudava seu suzerano enquanto respondia às suas ordens. Você me honra, sua graça. Se com essas duas posições resolvidas, Duque Wilmar passou para sua estratégia geral. Enquanto Walfried avança com a vanguarda, vou liderar a cavalaria que dividiremos em duas unidades e circundaremos as linhas inimigas, onde os atacaremos pela retaguarda de seus flancos. Uma vez que os flancos sejam esmagados, os bávaros terão que cair, recuar e reforçar suas linhas. Ao fazê-lo, a vanguarda correrá e os derrubará antes que eles consigam fazê-lo. Era uma estratégia bastante simples e funcionara inúmeras vezes antes. Como tal, nenhum dos lordes presentes teve qualquer reclamação sobre as táticas que usariam para derrotar os bávaros. A última observação que o duque fez foi sobre seus arqueiros. Os arqueiros serão colocados no topo dessas duas colinas em ambos os lados do campo de batalha, onde lançarão mísseis sobre nossos inimigos. Depois que essas palavras foram ditas, todos os lordes que testemunharam essa conversa concordaram com a cabeça. Pouco depois, todos estavam prontos para a tarefa, e a batalha havia começado. Os arqueiros tomaram suas posições no topo da colina e começaram a chover suas flechas sobre as forças inimigas, exatamente como planejado. No entanto, infelizmente, parecia que os bávaros estavam tão bem equipados quanto os austríacos. Como tal, as flechas foram em grande parte desviadas da infantaria fortemente blindada do inimigo. O fato de os bávaros estarem tão bem equipados foi chocante para os austríacos, visto que os lordes austríacos gastaram uma fortuna nas armas e armaduras de Berengário se preparando para esta guerra. Apesar deste fato, os bávaros pareciam estar igualmente bem equipados, pelo menos na maior parte, o que começou a encher os senhores da Áustria de dúvidas sobre a lealdade de Berengário. No entanto, agora não era o momento de se preocupar com tais preocupações, e embora as flechas não pudessem perfurar a bandoleira ou a placa, elas deslizavam facilmente nas aberturas da armadura inimiga quando disparadas em uma rajada de milhares. Ainda havia muitos ferimentos infligidos às tropas bávaras antes de chegarem em combate com a infantaria austríaca. Ainda assim, era estranho que não houvesse sinal de arqueiros ou besteiros bávaros posicionados no campo de batalha, o que encheu o conde Otto de angústia enquanto ele comandava a retaguarda, observando a batalha de longe.
No momento em que os dois exércitos feudais entraram em contato um com o outro, sangue e morte começaram a se espalhar sobre a pastagem fértil que era o campo de batalha. Cadáveres cobriam o campo enquanto os exércitos revestidos de aço colidiam uns com os outros como um enorme maremoto metálico. À medida que a batalha continuava, o Duque Wilmar finalmente encontrou uma abertura para sua cavalaria e, como tal, começou seu ataque. Assim como no plano de batalha, os cavaleiros fortemente blindados montados a cavalo invadiram as unidades e contornaram a vanguarda do exército inimigo, onde passaram a atacar seus flancos pela retaguarda. Com suas lanças apoiadas e a força do ataque do cavalo, até mesmo armaduras de chapa de aço de alta qualidade poderiam ser danificadas por um golpe tão poderoso. Como tal, os cavaleiros da Áustria fortemente blindados liderados pelo Duque Wilmar colidiram com os flancos inimigos, dirigindo suas lanças através de seus peitos e acabando com suas vidas. Rapidamente os flancos bávaros começaram a desmoronar, e o plano parecia estar funcionando perfeitamente. No entanto, ao contrário do que o Duque Wilmar havia estimado, no momento em que os flancos inimigos desmoronaram, os homens começaram a se deslocar e fugiram para longe. Vendo isso como uma oportunidade de vitória, o Duque Wilmar atacou à frente de sua infantaria e nas forças de roteamento. No entanto, isso acabou sendo um grave erro, pois as forças inimigas estavam puxando uma clássica retirada fingida. Quando os cavaleiros da Áustria chegaram à frente de seus inimigos, eles foram cercados por milhares de besteiros e arqueiros que dispararam uma salva maciça de 360 graus ao redor dos cavaleiros austríacos. Embora os dardos das bestas não pudessem penetrar na resistência da armadura de chapa de aço, eles poderiam entrar nas lacunas entre eles, causando ferimentos aos cavaleiros e nobres que estavam encapsulados, bem como seus fiéis corcéis. Em pouco tempo, todo o contingente de cavaleiros que havia quebrado os flancos bávaros se viu desmontado, pois o tiroteio contínuo havia ferido gravemente seus cavalos. Muitos deles foram feridos ou até morreram no ataque do besteiro. Afinal, a armadura de placas da época não era tão avançada quanto a que Bernagar equipava sua cavalaria. Muitos cavaleiros usavam aventaios de cota de malha para a proteção da garganta, em vez de gorjete ou grande bacinete, que atribuía algum grau de proteção de garganta de chapa de aço. Assim, as flechas das bestas pesadas de aço eram capazes de perfurar a cota de malha e suas gargantas. O Duque Wilmar e seus cavaleiros sobreviventes se recuperaram rapidamente do ataque. No entanto, eles logo se viam cercados pela infantaria inimiga e estavam muito longe de seu próprio exército. Como tal, uma luta viciosa apareceu quando os cavaleiros da Áustria lutaram até a morte com os homens de armas da Baviera. Onde os cavaleiros da Baviera estavam localizados Wilmar não sabia. Embora os cavaleiros austríacos recebessem maior proteção e tivessem melhor habilidade do que os homens de armas da Baviera, eles estavam em grande desvantagem numérica. Eles rapidamente encontraram suas fileiras diminuindo e encontraram cercados por todos os lados e impiedosamente agredidos pelas forças bávaras. O Duque Wilmar estava lado a lado com seus cavaleiros e vassalos, que o seguiram até a morte quando ele aparou um golpe de lança que se aproximava e investiu contra o rosto do soldado com a sua espada longa, perfurando o crânio do homem e acabando com a sua vida. No entanto, ele logo depois recebeu um dardo de besta na dobra de seu cotovelo, que perfurou a abertura sob sua armadura de placas e através da cota de malha e gambezon que a protegia. Com um enorme parafuso perfurando seu cotovelo, ele não tinha mais a capacidade de empunhar sua espada longa com o braço dominante e, portanto, recorreu ao uso da arma com a mão inábil. O conde Otto olhou horrorizado ao ver os cavaleiros austríacos sendo rapidamente derrubados pelas forças inimigas, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele foi encarregado de proteger a retaguarda e estava muito distante de sua posição em Liejas para fornecer qualquer ajuda. Tudo o que ele podia fazer era assistir, enquanto as fileiras dos cavaleiros austríacos diminuíam lentamente em uma luta desesperada para esperar que a infantaria austríaca chegasse em seu auxílio. No entanto, logo quando a infantaria austríaca estava prestes a intervir, a cavalaria bávara atacou suas fileiras soltas e desorganizadas, resultado do pânico, e começou a interromper seu avanço. O Duque de Eter estava à frente das fileiras de sua cavalaria enquanto eles atravessavam a vanguarda austríaca como se estivessem cortando queijo cremoso. A última coisa que o Duque Wilmar viu antes de ser violentamente golpeado na parte de trás de seu elmo com um poderoso arame foi a devastação causada em suas forças pelo exército bávaro.
Ele rapidamente caiu de joelhos como um impacto, onde foi mais uma vez atingido pelo Aramer, acabando com sua vida. Quanto ao destino do conde Alfred von Salzburg, ele ou pereceu no conflito ou foi capturado vivo. Para o conde Otto, tal coisa não importava no momento. Apesar de ser sogro da filha, Otto não tinha planos de ficar para trás e resgatar o homem. Como tal, ele rapidamente ordenou que suas tropas se retirassem do campo de batalha, pois o exército austríaco já havia perdido. Com esta batalha, o destino da Áustria aparentemente foi selado, o duque estava morto e seus exércitos foram derrotados. Os poucos que sobreviveram e permaneceram livres da escravidão foram os membros da retaguarda que viram seus exércitos serem despedaçados. Quando tudo parecia estar perdido, eles fugiram da cena da batalha e voltaram para suas casas na Áustria. Afinal, alguém tinha que defender a pátria da invasão massiva da Áustria pela Baviera que logo se seguiria. Tirania de Aço capítulo 165. Preparando-se para uma invasão inimiga. Quase uma semana havia se passado desde a fatídica batalha em que o exército austríaco, sob comando do duque Wilmar, foi terrivelmente derrotado pelos bávaros. O conde Otto havia mantido a marcha de seu exército de volta a Graz, onde pretendia defender sua casa e família até a morte. Quanto ao resultado da batalha, o conde Otto despachou mensageiros e pombos-correio para todos os cantos da Áustria, informando o reino da morte de seu suzerano e os resultados da batalha catastrófica. Quando Berengário finalmente recebeu a notícia, ele estava sentado em sua cadeira de poder, com Linde em seu colo, onde ele estava provocando-a. Ele realmente não tinha vergonha enquanto continuava a palpar sua figura de proporções, requintadas através de seu vestido de veludo, o que a fez corar de excitação. Na verdade, toda essa demonstração pública de intimidade foi ideia dela, e Berengar era seu senhor, e o mestre não recusaria uma oportunidade de exibir seu domínio. Como tal, o jovem conde entretinha-se com o corpo voluptuoso de sua amante. Isso até que um mensageiro entrou correndo no salão principal e testemunhou a cena erótica. Ao testemunhar o intruso, Linde rapidamente ficou sobrecarregada de vergonha e escondeu seu rosto encantador com as mãos. No entanto, Berengar continuou a brincar com seu amplo peito apesar da recém-chegada. Enquanto se comportava tão descaradamente em público, Berengário gritou com o mensageiro que acabara de chegar. Você tem algo importante para me dizer? Se não, saia. Como você pode ver, estou preocupado no momento. Sem saber como reagir à cena ousada à sua frente, o mensageiro gaguejou enquanto tentava discutir a carta que havia chegado, contendo o selo da casa von Graz. V. Excelência, conde Otto von Graz manda uma mensagem urgente. Estou aqui para entregá-la. A mão de Berengário, que estava presa a um dos grandes seios de Linde, imediatamente parou o que estava fazendo e soltou seu aperto. Pouco depois, um suspiro escapou de seus lábios enquanto ele exigia que o mensageiro passasse a carta para ele. Entregue. O mensageiro curvou-se rapidamente antes de caminhar até Berengar e Linde, onde o entregou ao jovem conde cujo braço ainda estava firmemente envolto na cintura da amante, impedindo-a de fugir do local. Depois que o homem entregou a carta a Berengário, ele fugiu rapidamente do local. Afinal de contas, ver Berengário jogar abertamente com Linde em seu trono de poder não era algo que normalmente alguém ficaria por perto para ver. Foi só depois que o homem saiu que Linde liberou as mãos de bloquear seu rosto lindo, onde ela começou a fazer beicinho. Ela realmente só tinha que culpar a si mesma, já que foi ela quem sugeriu uma demonstração tão aberta de intimidade. No entanto, ela ainda sentia que Berengário tinha ido longe demais ao não interromper imediatamente suas ações com a chegada de um terceiro. Ignorando as reações fofas de Linde, Berengar abriu a carta e leu seu conteúdo, o que fez com que seus olhos se arregalassem de choque antes de se estabelecerem uma expressão séria. Vendo sua reação, Linde não pôde deixar de se intrometer em seus negócios, afinal, ela era sua chefe de espionagem e, como tal, rapidamente expressou suas preocupações. Eu conheço esse olhar. Algo sério aconteceu, não é? Berengário acenou com a cabeça antes de anunciar os resultados da batalha fora de Passau. O duque está morto, seu exército foi esmagado em Passau, apenas o conde Otto e suas forças voltaram do campo de batalha. Os senhores da Áustria estão mortos ou capturados. Sinto muito, amor, mas tenho coisas mais importantes para atender. No momento, vou ter que jogar com você de novo em outra ocasião.
Linde mais uma vez começou a fazer beicinho quando Berengar a forçou a levantar-se de seu colo e começou a dirigir-se ao seu escritório. Eles tinham apenas começado sua diversão, e ainda assim ele já estava indo embora. Ela começou a acreditar que essas notícias sempre se apresentavam no pior momento. Ela suspirou para si mesma enquanto observava Berengário sair de cena. No entanto, não poderia ser ajudado. Ele teve que fazer preparativos para a probabilidade de uma invasão bávara no Tirol. Como tal, ela decidiu que passaria seu tempo livre alimentando seu filho. Berengar, por outro lado, rapidamente começou a trabalhar. Embora fortes estelares tivessem começado a ser construídos em todo o Tirol, ele sempre deu prioridade à construção de fortes nas regiões fronteiriças e dentro de Kufstein. Como tal, as fronteiras foram adequadamente defendidas, pelo menos em termos de fortificações. No entanto, ele agora precisava transferir mais forças para suas guarnições depois que todos os bávaros provavelmente invadiriam o Tirol com pelo menos um exército. A essa altura, Eckard já havia retornado à corte de Berengário, como seu marechal de campo. Berengário gostava de tê-lo por perto para aconselhar sobre estratégias e táticas. Como tal, Berengar rapidamente chamou Eckard para encontrá-lo em seu escritório, onde o homem chegou em tempo hábil. Inicialmente, Eckard pensou que Berengar queria tomar uma bebida ao meio-dia, afinal, os dois homens se tornaram amigos íntimos durante todo o tempo que passaram juntos. No entanto, depois de notar a expressão grave no rosto de Berengário, o profissionalismo de Eckard imediatamente assumiu. Vossa Excelência, o que aconteceu? Berengar imediatamente transmitiu a notícia de que tinha conhecimento. O duque está morto, e o exército austríaco foi destruído. Apenas alguns milhares de soldados conseguiram sair da batalha, e eles voltaram para Graz com o conde Otto. Viena fica mal defendida após a rebelião de Lothar, e não vai resistir por muito tempo se os bávaros decidirem invadir. Ao ouvir notícias tão desastrosas, Eckard franziu a testa. A essa altura, ele sabia para onde Berengário estava indo com essa linha de pensamento. Como tal, ele fez a Berengário a pergunta em sua mente. No entanto, você não planeja fornecer alívio ao novo duque? Berengário sorriu ao ouvir a resposta de Eckard. O homem o conhecia muito bem. Claro que não. Embora os bávaros possam enviar um exército para Viena, eles sem dúvida também enviarão para nossas terras. Afinal, o Tirol existe ao longo da fronteira sul da Baviera. Duvido que planejem nos deixar fora de seu território. Conquistas. Devemos nos defender adequadamente. Eckard assentiu. A situação do Ducado da Áustria não augura nada de bom. No entanto, como conde do Tirol, a primeira e principal responsabilidade de Berengário era proteger suas próprias terras, que era o curso de ação mais sábio em tempos tão incertos. No entanto, uma ideia surgiu na cabeça de Eckard enquanto ele pensava sobre o que aconteceria com a Áustria. E se os exércitos marcharem em Steiermark? Você vai deixar sua pequena noiva com o destino dela? Berengário zombou da sugestão de Eckard e imediatamente respondeu: se esses bastardos da Baviera se atrevem a pensar em colocar a mão em a dela, eu trarei o poder do aço e tiro sobre seus exércitos feudais. Eu nunca permitirei que o mal chegue a um único fio na cabeça de qualquer uma das minhas mulheres. Eckard fitou a convicção nos olhos de Berengário e soube que o jovem conde estava falando sério. Apesar de Steiermark ser um condado bastante distante da Áustria, pelo menos em relação ao Tirol, o veterano grisalho não duvidou nem por um segundo que Berengário quebraria qualquer cerco que ocorresse em Graz e levaria à força sua noiva com ele de volta a Kufstein, onde ela estaria segura. Com isso em mente, o homem havia decidido o melhor curso de ação que o exército de Berengário tomaria e apontou para o mapa do Tirol. Vamos dividir o exército de campo em duas forças. Como você sabe, nós reabastecemos principalmente nossas perdas da batalha com a Ordem Teutônica e, como tal, nossos números estão de volta ao seu pico. 7.500 homens marcharão até a Realte com Arnulf como seu comandante, onde estarão estacionados como uma força de resposta rápida a qualquer invasão através de nossas fronteiras do noroeste. Quanto aos outros 7.500 homens, eles ficarão estacionados em Kitzbühel, onde eu os liderarei. Se os bávaros ousarem atacar nossa fronteira nordeste, vou esmagá-los. Quanto a qualquer ataque aos nossos aliados em Steiermark, poderemos ajudá-los mais rapidamente com nossas tropas estacionadas em Kitzbühel. Esse era um bom plano, e Berengário concordou imediatamente com ele. Como tal, ele elogiou Eckard antes de ordenar que ele o colocasse em ação o mais rápido possível. Excelente trabalho,
Marechal Eckhard. Com esta estratégia, devemos ser capazes de defender adequadamente nossas fronteiras de qualquer incursão. Transmita esta informação ao exército e faça com que seja promulgada o mais rápido possível. Eckhard assentiu com um sorriso no rosto antes de saudar Berengar. Claro, Excelência. Vou despachar o exército imediatamente. Depois, o homem saiu do escritório de Berengar e começou a pôr em prática os planos prontamente. As defesas de Berengar eram bastante sólidas e, embora a maioria dos fortes estelares ainda estivesse em construção e fosse para os próximos anos, as defesas de fronteira estavam pelo menos parcialmente concluídas. Como tal, ele não temia que os bávaros tomassem suas terras. Por favor, certifique-se de verificar meus outros